Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal. Vamos começar o vídeo de hoje com uma reflexão interessante do Bernardinho. Uma reflexão interessante do Bernardinho. Ele disse o seguinte: liderança não é sobre ser o melhor, é sobre fazer todos ao seu redor se tornarem melhores. Isso é o que diferencia os grandes líderes. O que diferencia os grandes líderes. Pode ter certeza disso. Uma reflexão. Qualquer empresa que foi projetada para ter sucesso no século XX está condenada ao fracasso no século XXI. Uma reflexão importante, porque isso serve de balizador para as nossas estratégias de investimentos. Se os modelos de negócios foram concebidos para ter sucesso no século XX e a empresa não está fazendo nada para se transformar diante das tendências do século XXI, esteja certo de que essa empresa vai desaparecer. Então, não coloque seu dinheiro nela, entendeu? Essa é uma reflexão sábia de vida de uma pessoa que marcou a nossa época, a nossa história, a Cora Coralina. Há muros que só a paciência derruba. Há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o carinho constrói. Muito legal, né? Reflitam sobre isso. Muito bem. Qual é o preço justo da ação da Magazine Luiza? Você arrisca um palpite? Qual o preço justo da ação da Magazine Luiza? Muito bem. O último balanço foi divulgado em 14 de agosto, com um prejuízo de quase 200 milhões no segundo TRI. E aí as ações da empresa caíram no pregão 3,82 nos dias 14 e 15, né? Chegaram a tocar aí a região de 2,77. E aí fica essa pergunta, né? Quem, por exemplo, dormiu no ano de 2020 e acordou hoje, fica chocado com a degradação do valor de mercado do Magalu. Vamos lembrar que em 2020 o valor de mercado do Magalu era 178 bilhões de reais. Hoje a empresa está valendo 18 bilhões de reais, ou seja, 10% praticamente, né? 10% do que chegou a valer em 2020. Uma desvalorização de 90%. O que é que aconteceu? O ciclo virtuoso da empresa em 2020 levou suas ações a custarem R$ 27,34 em novembro daquele ano. Eram recordes sucessivos, uma alta monstruosa. A Magalu chegou a ser classificada como a ação que mais subiu em todos os tempos nas bolsas de valores do mundo. E o que foi que aconteceu, então, com essa empresa? A depreciação acumulada é de 90%, vamos arredondar, né? Mudou tudo. O que foi que aconteceu? Bom, temos que entender que de lá para cá tivemos uma alta da Selic que sangrou todo o varejo. Não é uma exclusividade do Magalu, sangrou todo o varejo. Além disso, eu diria que a Magalu fez 22 aquisições nesse período aí de 2020 a 2023 e está digerindo essas aquisições. Elas ainda não se refletem na geração de valor da empresa. Não se refletem. Irão refletir em algum momento, mas elas hoje ainda não se traduzem em valor. Então, o que esperar? Essa é a grande pergunta. De acordo com um levantamento da Investing Pro, o preço justo médio para a ação, com base nos indicadores financeiros da empresa, seria de R$ 3,70, projeção do Investing Pro. A diferença para o atual preço da ação seria, então, quase 20%. E é uma classificação de incerteza média quanto à previsão. A Genial Investimentos disse que
os dados divulgados podem ser classificados do balanço como neutros. Já havia, por parte do mercado, a expectativa do prejuízo do segundo TRI. Os números, no entanto, passam mensagens ao investidor para o segundo semestre, o terceiro e o quarto TRI. Temos aí pela frente a queda de juros, a alavancagem operacional do digital e elevação de margem bruta ao longo dos próximos trimestres. Estamos movendo nossa recomendação para a compra de esse Genial Investimentos. Com o início do ciclo da queda de juros, é natural se esperar melhora gradual no desempenho das ações da empresa como um todo, diz Heitor de Nicola, da Aquavero Investimentos. O BTG Pactual considera aí o preço justo de Magalu a R$ 6,00. Na avaliação de Nicola, o cenário segue desafiador no curto prazo, uma vez que a taxa de juros ainda permanece em patamares altos historicamente, e assim seguirá por algum período, mesmo se houver o corte aí de 0,5, que é o que a gente espera para os próximos trimestres, né? Mais 1,5 de queda até o fim do ano. O prejuízo líquido ajustado da empresa está na casa aí de 200 milhões. Veio pior do que o projetado pelo mercado. O resultado ficou abaixo do consenso, que era de 140 milhões de prejuízo. Então, surpreendeu negativamente, disse Phil Soares, da Orama. A perspectiva de melhora nas taxas de juros, levada à leitura de um bom desempenho dos papéis de empresa do setor de varejo, de consumo cíclico, estimulam a ideia da compra. Em parte, foi o que explicou o sucesso da companhia naquele período de 2020. Naquela época, a taxa de juros batia níveis baixos históricos, chegando a 2% ao ano, entre agosto de 20 e janeiro de 21, quando a Magalu atingiu o seu valor máximo. Então, veja que Selic de 2% ao ano. Lembram disso ou caiu no esquecimento? Que o brasileiro tem uma memória curtíssima, viu? É uma questão de minutos, esquece tudo. Por esse motivo, mas esse motivo não é o principal. Em 2020, houve uma mudança drástica no padrão de consumo. Todas as varejistas tiveram um crescimento absurdo de suas vendas online devido à restrição de deslocamento da população. Isso por conta da pandemia, né? Ricardo Brasil, da Gava Investimentos, aponta que, devido às restrições causadas pela pandemia, houve uma interpretação de investidores que o Magalu, acompanhado da Via, que era a dona da Casas Bahia, né, estavam mais preparadas para o varejo online. Investidores chegaram à conclusão de que poderiam fechar lojas, enxugar estruturas. Aquisições também contribuíram para o desempenho da empresa há 3 anos. Na época, o Magalu tinha uma estratégia agressiva de aquisições, né? O cenário também não se compara com o de hoje, por outra razão. A queda dos juros esperada para os próximos meses não deve ser como aquela de 2020. E esse movimento menos drástico de corte não significa apenas que o consumo sofrerá menos impacto, mas também que a empresa seguirá arcando com alto custo de dívida. Hoje, o Magalu lida com uma dívida consolidada de 7,2 bi, fruto de empréstimos e financiamentos. As reduções esperadas para a Selic vão impactar esse indicador, mas a força dos cortes pode definir o caminho, será mais ou menos suave. Uma taxa de 11 é melhor do que 13, mas ainda é um impacto muito nocivo para a ação. A avaliação do especialista é que, para o endividamento da empresa ficar saudável, Selic precisa ficar abaixo de 9, o que só vai acontecer em janeiro, provavelmente, de 2025. Provavelmente a partir de janeiro de 2025. Se vemos um movimento mais acentuado da queda de juros, também vemos uma liberação de renda maior da população. Sobra mais para fazer compras. Quem usa crédito e crediário acaba pagando juros mais baixos. Então, está aí algumas reflexões. O que eles não comentaram e que eu acho que vai refletir nos números do segundo do segundo semestre foi a liberação dos recursos aí de FGTS e 13º de aposentados. Isso somou 73 bilhões de reais, injeção de dinheiro na veia da economia. Isso vai se traduzir em compras, obviamente, em consumo, e vai ter aí, obviamente, também impacto no varejo, né? Restaurantes, serviços, shoppings, viagens, tudo isso vai ser impactado positivamente por essa gama de dinheiro, 73 bilhões que mergulharam na economia aí nos meses de maio, junho e julho, mais ou menos, foi esse o período que entrou esse dinheiro, que só vai aparecer agora no balanço do terceiro e do quarto TRI, né? Que costuma o segundo semestre também ser meses positivos para o varejo. Então, temos aí
uma conspiração de boas notícias, com certeza, no segundo semestre. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.